Leitura diária da Bíblia. Dia 74. Antigo Testamento. Números 2:10 da manhã -34, Números 3. A bandeira do exército de Ruben ao sul, por seus esquadrões, e o chefe dos filhos de Ruben, Elisur filho de Ceder. E seu exército, seus contados, 46.500. E acamparão junto a ele os da tribo de Simeão, e o chefe dos filhos de Simeão, Selumiel filho de Zurizadai, e seu exército, com os contados deles, 59.300, e a tribo de Gade, e o chefe dos filhos de Gade, Eliaseife filho de Ruel, e seu exército, com os contados deles, 45.650. Todos os contados no exército de Ruben, 151.450, por seus esquadrões, irão na segunda posição. Logo irá o tabernáculo do testemunho, o acampamento dos levitas em meio dos exércitos, da maneira que assentam o acampamento, assim caminharão, cada um em seu lugar, junto às suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim por seus esquadrões, ao ocidente, e o chefe dos filhos de Efraim, Elisama filho de Amiúde, e seu exército, com os contados deles, 40.500. Junto a ele estará a tribo de Manassés, e o chefe dos filhos de Manassés, Gamaliel filho de Pedazur. E seu exército, com os contados deles, 32.200, e a tribo de Benjamim, e o chefe dos filhos de Benjamim, Abidã filho de Gideão, e seu exército, com os contados deles, 35.400. Todos os contados no exército de Efraim, 108.100, por seus esquadrões, irão na terceira posição. A bandeira do exército de Dan estará ao norte, por seus esquadrões, e o chefe dos filhos de Dan, Aiezer filho de Amizadai. E seu exército, com os contados deles, 62.700. Junto a ele acamparão os da tribo de Azer, e o chefe dos filhos de Azer, Pagiel filho de Ocrã, e seu exército, com os contados deles, 41.500, e a tribo de Naphtali, e o chefe dos filhos de Naphtali, Aira filho de Enã, e seu exército, com os contados deles, 53.400. Todos os contados no exército de Dan, 157.600, irão os últimos atrás de suas bandeiras. Estes são os contados dos filhos de Israel, pelas casas de seus pais, todos os contados por exércitos, por seus esquadrões, 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor o mandou a Moisés. E fizeram os filhos de Israel conforme todas as coisas que o Senhor mandou a Moisés, assim assentaram o acampamento por suas bandeiras, e assim marcharam cada um por suas famílias, segundo as casas de seus pais. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, desde que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab o primogênito, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, cujas mãos ele encheu para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fez chegar a tribo de Levi, e fazia estar diante do sacerdote Arão, para que lhe ministrem, e desempenhem seu cargo, e o cargo de toda a congregação diante do tabernáculo do testemunho, para servir no ministério do tabernáculo, e guardem todos os móveis do tabernáculo do testemunho, e o encarregado a eles dos filhos de Israel, e ministrem no serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e a seus filhos,
são inteiramente dados a eles dentre os filhos de Israel. E constituirás a Arão e a seus filhos, para que exerçam seu sacerdócio, e o estranho que se chegar, morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eis que eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todos os primogênitos que abrem a madre entre os filhos de Israel. Serão, pois, meus os levitas, porque meu é todo primogênito. Desde o dia que eu matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu santifiquei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais, meus serão. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por suas famílias, contarás todos os homens de um mês acima. E Moisés os contou conforme a palavra do Senhor, como lhe foi mandado. E os filhos de Levi foram estes por seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. E os nomes dos filhos de Gerson, por suas famílias, estes: Libni, e Simei. E os filhos de Coate, por suas famílias: Arão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, por suas famílias: Mali, e Muzi. Estas, as famílias de Levi, pelas casas de seus pais. De Gerson, a família de Libni e a de Simei, estas são as famílias de Gerson. Os contados deles conforme a conta de todos os homens de um mês acima, os contados deles, 7.500. As famílias de Gerson assentarão suas tendas à retaguarda do tabernáculo, ao ocidente, e o chefe da casa do pai dos Gersonitas, Eliasseife filho de Lael. A cargo dos filhos de Gerson, no tabernáculo do testemunho, estará o tabernáculo, e a tenda, e sua cobertura, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho. E as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor, também suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias coatitas. Pela conta de todos os homens de um mês acima, eram 8.600, que tinham a guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, ao sul, e o chefe da casa do pai das famílias de Coate, Elisafã filho de Uziel. E a cargo deles estará a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu, com todo o seu serviço. E o principal dos chefes dos levitas será Eleazar, filho de Arão o sacerdote, supervisor dos que têm a guarda do santuário. De Merari, a família dos Malitas e a família dos Muzitas, estas são as famílias de Merari. E os contados deles conforme a conta de todos os homens de um mês acima, foram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari, Zuriel filho de Abiail, acamparão ao lado do tabernáculo, ao norte. E a cargo dos filhos de Merari estará a custódia das tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas em derredor do átrio, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas. E os que acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante do tabernáculo do testemunho ao levante, serão Moisés, e Arão e seus filhos, tendo a guarda do santuário em lugar dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar, morrerá. Todos os contados dos levitas, que Moisés e Arão conforme a palavra do Senhor contaram por suas famílias, todos os homens de um mês acima, foram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: Conta todos os primogênitos homens dos filhos de Israel de um mês acima, e toma a conta dos nomes deles. E tomarás os levitas para mim, eu o Senhor,
em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe mandou, todos os primogênitos dos filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, conforme a conta dos nomes, de um mês acima, os contados deles foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, e os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E pelos resgates dos 273, que excedem aos levitas os primogênitos dos filhos de Israel, tomarás 5 siclos por cabeça, conforme o siclom do santuário tomarás. O siclom tem 20 acento agudo bolos, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro pelos resgates dos que deles sobram. Tomou, pois, Moisés o dinheiro do resgate dos que resultaram a mais dos resgatados pelos levitas, e recebeu dos primogênitos dos filhos de Israel em dinheiro, 1.365 siclos, conforme o siclom do santuário. Novo Testamento, Luque 1:39 da manhã -56. E naqueles dias, Maria levantou-se, e foi apressada à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias, e cumprimentou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece isto, que a mãe de meu Senhor venha a mim? Pois eis que, quando a voz do teu cumprimento chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. E bendita é a que creu, pois as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas se cumprirão. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque ele observou a humilde condição da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bendita. Pois o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou poder, dispersou os soberbos no pensamento dos seus corações. Derrubou os poderosos dos tronos, e elevou os humildes. Encheu de bens aos famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos ancestrais, a Abraão, e à sua descendência, para sempre. Maria esteve com ela por quase 3 meses, então voltou para sua casa. Salmos. Salmo 34, 1-10. Salmo de Davi, quando ele mudou seu comportamento perante Abimeleque, que o expulsou, e ele foi embora. Louvarei ao Senhor em todo tempo, haverá louvor a ele continuamente em minha boca. Minha alma se orgulhará no Senhor, os humildes ouvirão, e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Os que olham para ele ficam visivelmente alegres, e seus rostos não são envergonhados. Este miserável clamou, e o Senhor ouviu, e ele o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor fica ao redor daqueles que o temem, e os livra. Experimentai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que confia nele. Temei ao Senhor vós, os seus santos, porque nada falta para aqueles que o temem. Os filhos dos leões passam necessidades e têm fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de bem algum. Pai Celestial, viemos diante de ti,
agradecidos por tua orientação ao organizares as tribos de Israel, ensinando-nos a importância da comunidade e do propósito em nossas vidas. Assim como Maria se alegrou em tuas promessas, que também possamos encontrar alegria em proclamar tua bondade, refletindo tua grandeza em nossas ações diárias. Ajuda-nos a provar e ver que és bom, confiando em tua provisão e proteção enquanto trilhamos nossos caminhos. Que possamos nos apoiar em tua força e sabedoria, abraçando nossos papéis em teu plano divino com fé e unidade. Mantém nossos corações firmes em tua verdade, Senhor. Amém.